Dia, glória a Deus, manhã de quinta-feira e nós estamos aqui mais uma vez nesse propósito de falarmos da palavra do Senhor. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Juninho e eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Aqueles que vão entrando, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live com as outras pessoas, clica aí nesse aviãozinho, vamos estar compartilhando com outras pessoas para que a palavra do Senhor possa chegar na vida de mais pessoas. Nós estamos na nossa série Firmados na Rocha e o tema de hoje é Cristo, a pedra angular. Cristo é a nossa pedra angular. Se você não compreende o que esse termo significa, fica aqui comigo, nós vamos explicar tudo o que significa Cristo ser a pedra angular. O texto que eu quero ler com vocês está em Efésios, capítulo de número 2, o verso de número 19. Se você está me assistindo aqui pelo YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, fique por dentro de todas as novidades e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, vamos lá, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no Espírito. Aqui Paulo está escrevendo essa carta aos Éfesos e ele usa aqui uma simbologia, uma metáfora, né? Simbolizando Cristo como sendo a pedra angular. Na época, né, bíblica, as construções elas eram feitas com pedras, né? Não eram tijolos. Eles não eram todos fabricados de uma forma perfeita, mas as pedras elas eram esculpidas. E utilizavam então uma pedra que eles diziam ser a pedra angular, que era uma pedra que dava o ângulo certo para as outras demais pedras que viriam após ela. Então ela era a primeira pedra a ser firmada numa construção. Uns diziam ser no início, outros dizem ser numa quina, né? Porque ela dava direção para todas as outras paredes. Ela dava o nível certo, o plumo certo, o esquadro certo. Então aquela pedra, a primeira pedra a ser colocada, a pedra angular, ela precisaria ser uma pedra totalmente perfeita. Porque senão o que acontece? Se a pedra angular, a primeira pedra que eles colocassem na construção, fosse uma pedra torta, uma pedra meio fora do nível, as demais, iriam seguir aquele mesmo padrão e toda a construção, ela estaria, sabe, de alguma forma comprometida, porque tudo partia dessa pedra angular. Então, só para que você compreenda isso, né? Aqui você aprende um pouquinho também de construção, né? Bom dia a cada um que está chegando, a Paula está aí, Rafael, Débora, Douglas, Andressa, Josias, quem mais está por aí, que eu não estou enxergando aqui mais. A cada um que está chegando, seja muito bem-vindo, clica aí nesse aviãozinho, queridos, compartilhe que hoje o Senhor tem uma palavra ao seu coração. A pedra angular também, alguns exemplificam que a pedra angular, sabe aqueles arcos que tem em cima das entradas? Você olha assim, aquela construção do tempo antigo, em cima das portas, das entradas, tem sempre um arco feito de pedra. E todas essas pedras, elas têm que ser perfeitamente cortadas. Mas tem algo interessante, aquele arco que é construído sobre as entradas, sobre as portas, não tem nada que, de alguma forma, ligue aquelas pedras. Não tem cimento, não tem amarração. Aquelas pedras, elas são somente encaixadas umas nas outras. Então, se tirar a pedra central, que é a pedra angular que eles falam, toda aquela estrutura, ela desaba.
porque a pedra central é a que dá sustentação em todo aquele arco. Deu para você entender? Compreendeu mais ou menos assim o que essa metáfora que Paulo está usando na carta aos Éfesos quer dizer? Que Cristo sendo a pedra angular, nesses dois exemplos que eu dei de construção, se a pedra angular não for uma pedra perfeita, o restante da construção ela é comprometido. E nesse exemplo do arco que eu dei, se a pedra angular que fica no centro, se ela for retirada, toda aquela estrutura ela desaba. E com isso nós trazemos esse ensinamento, esse exemplo para as nossas vidas. Nas nossas vidas, queridos, Cristo é a pedra angular. Sendo que se nós não estivermos alinhados com Cristo, todas as áreas da nossa vida são desalinhadas. Tudo aquilo que nós vamos fazer, se não estivermos alinhados com essa pedra angular, tudo aquilo que nós estamos construindo será comprometido. Nós devemos seguir o padrão, sabe, dessa pedra angular. E no outro exemplo que eu dei, se Cristo for retirado da nossa história, da nossa vida, todas as demais áreas da nossa vida ela desaba. Ela cai por terra, não se sustenta. Entenda, compreenda isso. Se Cristo não for o centro da sua vida, se Cristo não for o padrão da sua conduta, todas as demais coisas estão comprometidas. Nós estamos construindo uma casa sobre a areia. Ele é a pedra angular da nossa vida. Assim como uma parede desalinhada compromete toda a casa, assim como a pedra angular retirada desaba toda a estrutura, se nós não estivermos alinhados com Cristo, se Cristo for retirado da nossa história, tudo aquilo que nós estamos construindo perde a estabilidade, perde a direção e perde o seu propósito. Para nós compreendermos isso, a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é: Cristo é o fundamento da nossa identidade. A nossa identidade tem que estar fundamentada em Cristo. Quem você é tem que estar fundamentado em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo, guarde esse tudo, queridos, porque é tudo. O que é tudo? Tudo. O que é tudo? É tudo. Quando a palavra fala tudo, é porque não sobrou mais nada. Não existe mais nada. As coisas velhas se passaram. Jesus não veio fazer uma obra pela metade na sua vida. A obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, ela foi suficiente. Ela foi completa. Jesus não precisa descer de novo para reparar algumas coisinhas que ficou pendente. Não. A obra do Senhor nas nossas vidas foi completa. E o texto diz: as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. João capítulo 1, verso 12, vai dizer mais: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Queridos, a nossa identidade está fundamentada em Cristo. Você não é sua profissão, você não é aquilo que você faz, mas você é aquilo que Ele te chamou. Nós somos feitos filhos de Deus. Se a nossa identidade não estiver fundamentada em Cristo, nós seremos aquilo que o mundo quer que nós somos, aquilo que nós pensamos que nós somos, aquilo que dizem ao nosso respeito. Cristo sendo a pedra angular da construção da nossa vida, da nossa identidade. Nós somos imagem e semelhança dele. A pedra angular, que é essa primeira pedra que é colocada na construção, todas as outras pedras, elas seguem a mesma linha, seguem o mesmo padrão. Nós somos aquelas outras partes da construção que seguem o padrão da pedra angular. Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos compreender isso. Aqueles que estão chegando agora,
Seja muito bem-vindo a Lutaí, Karina, o pastor Fábio. Glória a Deus. Tô tomando um cafezinho aqui, ó. Cafezinho amor de mãe, pastor. Ó, bênção demais, hein? Então, quem tem Cristo como a pedra angular, não vive mais como estrangeiro, assim como o texto que nós lemos no início diz. Mas nós nos tornamos filhos de Deus e cidadãos do reino. Cidadãos do reino. Nós somos filhos e cidadãos do reino. Agora, queridos, nós vivemos numa época em que as pessoas, a sua identidade, o seu caráter, ele é moldado conforme o ambiente, conforme as circunstâncias, conforme a época que nós estamos vivendo. Ah, o pastor, vai tomar um cafezinho, pastor. Conforme a época que nós estamos vivendo. Existem pessoas que mudam conforme as circunstâncias, que mudam conforme, sabe, as coisas que estão vivendo, o ambiente, conforme a pressão do ambiente. A nossa identidade, ela está fundamentada na rocha que é Cristo. O nosso padrão de conduta não são os influencers da internet, não são a moda que rege o mundo, não é a cultura, mas o nosso padrão é essa pedra angular, é Cristo. Os nossos olhos têm que estar firmados nele, os nossos olhos têm que estar direcionados a ele. Sabe, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós não lemos simplesmente para receber uma informação, mas nós recebemos ensinamentos. E por que nós recebemos ensinamentos? Para colocar em prática nas nossas vidas. Para vivermos conforme o padrão de conduta, de caráter de Cristo. Então essa é a segunda parte. Cristo é o fundamento também do nosso caráter. A primeira coisa que nós vimos é que Cristo é o fundamento da nossa identidade. Tudo aquilo que nós somos na ótica de Cristo. Através daquilo que ele diz que nós somos. E Paulo vai dizer em Éfeso que o quê? Que nós somos filhos de Deus, que nós somos cidadãos dos céus. E o segundo ponto é, Cristo é o fundamento do nosso caráter. Nós temos que olhar para Cristo. E ele sendo a nossa pedra angular significa alinhar o nosso caráter ao dele. Não basta ser uma pessoa que tem dons, ministérios ou uma posição dentro da sociedade se o seu caráter não estiver firmado em Cristo. A estrutura do nosso caráter precisa estar firmado nessa pedra perfeita que é Cristo Jesus. Se a nossa vida espiritual, se a nossa vida emocional, financeira, conjugal, ministerial não estiver ligado em Cristo, queridos, a nossa obra ela está comprometida, a nossa vida está totalmente comprometida. Romanos 12:2 vai falar a respeito de nós não nos moldarmos aos padrões desse mundo, mas nós devemos ser transformados através da renovação da nossa mente, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gálatas 5, verso 22, você lembra muito bem desse texto, né? Nós ficamos uma semana toda falando a respeito do fruto do Espírito. Vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando Cristo habita em nós, quando Cristo é o nosso, não somente o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. Quando Ele é o nosso Senhor, nós estamos debaixo do seu senhorio, nós estamos vivendo conforme a conduta de um cidadão do reino do céu. O Senhor, Ele molda o nosso caráter. Não tem como dizer que Cristo entrou na nossa vida sem ter mudado alguma coisa. Quando Cristo entra na nossa casa, né, nessa vida, na nossa vida, que é a nossa casa, ele muda as coisas de lugar. Ele abre o quartinho da bagunça, ele põe tudo para fora. Sabe, quando nós somos aqueles, né, espiritualmente ou emocionalmente, aqueles acumuladores, Jesus entra no nosso quartinho da bagunça e ele faz uma limpeza por completo. Ele transforma a nossa forma de pensar, ele transforma a nossa forma de agir, ele transforma o nosso
caráter. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava as pessoas não engana mais. Nós vemos isso através de tantas histórias. Nós vemos o encontro de Jacó com Deus, aonde Jacó significa aquele enganador, né, usurpador. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa a se tornar Israel, povo de Deus, escolhido, separado. Ele deixa de ser um enganador e agora ele se torna um escolhido. Sabe? Quando Deus fala o nome de Jacó, né? Muitas pessoas vão dizer que trocou o nome de Jacó para Israel. Mas eu acredito que o Senhor somente revelou o verdadeiro nome de Jacó. Sabe? É como se Deus falasse assim: as pessoas te chamam de enganador. Você é toda a vida, por causa que ele nasceu agarrado, né? Irmão gêmeo, nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E as pessoas diziam que ele tentou já, desde o nascimento, ganhar a primogenitude, puxando o irmão para trás e nascer primeiro. E por isso o nome dele ficou Jacó. Mas Deus falou para ele naquele dia: as pessoas te enxergam como enganador, mas eu te enxergo como filho, como povo meu. Então, quando Deus fala o nome de Jacó, o verdadeiro nome de Jacó, de Israel, Deus está falando: olha, as pessoas podem ter uma visão a respeito de você, mas essa é a minha visão a respeito de você. Nós vemos tantas outras passagens, né? Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, é aquele que roubava, mas além de não roubar mais, ele devolveu e restituiu muitas vezes mais aquele no qual ele roubou. Nós vemos que quando as pessoas têm um encontro verdadeiro com Jesus, eles são transformados. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, mas quando teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. O que mais evidencia nosso encontro com Jesus, o que mais evidencia que Cristo é a nossa pedra angular, é a mudança que ele causa nas nossas vidas. Então Cristo, segundo ponto, é o fundamento do nosso caráter. E o terceiro ponto é: Cristo é o fundamento do nosso propósito. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? O que você planeja para os próximos dias, para os próximos anos? Cristo precisa ser a base de tudo isso. Cristo precisa ser o fundamento do nosso propósito. Colossenses capítulo 3, verso 17 vai dizer: e tudo que fizerdes, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Querido, se os teus planos não incluem Jesus, se Jesus não é o centro, a base, o fundamento dos teus planos, sabe, você está planejando um castelo de cartas, uma estrutura comprometida, algo que, se crescer, crescerá de uma forma que cada vez mais vai te afundar. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a pior coisa que pode existir é você prosperar em algo que Deus não te chamou para viver. Ah, queridos, muitas vezes nós colocarmos na mesma frase a pior coisa que pode acontecer e a palavra prosperar parece ser, né, antônimos. Mas a pior coisa que pode existir é você crescer, prosperar, é você avançar em algo que o Senhor nunca te chamou para viver. Tem uma historinha, preste bem atenção. Era uma vez uma mulher que ela fazia bolos. Uma vez eu escutei isso de um pregador, eu sigo ele, esqueci o nome dele. Ele é muito engraçado, mas ele prega na Palestina, nesses países do Oriente, e ele é muito ousado, ele é muito ousado. E ele conta essa história. Uma mulher fabricava bolos, e um dia ela teve um encontro com Jesus. Jesus se revelou a ela, e ela aceitou Jesus. E ela passou a vida inteira dela agora fazendo um bolo para Jesus. E esse pregador fala assim: eu vou fazer para Jesus um bolo de nega maluca. Ele fala: eu vou fazer um bolo de nega maluca. E ela passa a vida toda dela construindo esse bolo, juntando os ingredientes. E quando ela chega ao final da vida dela,
aquele bolo está pronto, aquele bolo enorme, e ela vai ter um encontro com Jesus face a face. E lá vem Jesus, né? Ele conta a história, Jesus sentado no trono, junto com os anjos, Deus Pai. E eles olham lá de longe, vindo aquele bolo gigante, aquele bolo enorme. E aquela mulher vem carregando com sacrifício. E ela chega diante de Jesus, aquele bolo enorme, lindo, e fala: Jesus, Jesus, eu passei minha vida toda, Jesus, construindo esse bolo para o Senhor, um bolo de nega maluca. E tem aquele silêncio. Os anjos olham para Jesus. Jesus, ele fica meio sem jeito. E de repente Jesus fala assim: eu não gosto de bolo de nega maluca. Quando eu vi essa história, que história boa, mas é uma história que retrata a vida de alguém que vive a vida toda fazendo aquilo que Jesus não chamou para fazer. E quando chega no último dia, aquelas pessoas elas se decepcionam porque viveram a sua vida toda fora do propósito que o Senhor chamou para viver. A luta dizendo: Jesus precisa ser o centro de tudo. Isso mesmo. Mateus capítulo 6, verso 33 diz isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós queremos separar a vida espiritual da nossa vida prática, do dia a dia. Não tem como, queridos. O espiritual ele está envolvido em tudo. Cristo está envolvido em tudo. Sabe, você não pode separar a sua vida espiritual das outras áreas da sua vida. A vida espiritual, ela faz parte, ela engloba todas as áreas da sua vida. O propósito de cada detalhe da nossa vida deve apontar para Cristo, apontar para essa pedra angular, essa pedra que sustenta, que alinha, que esquadreja, que dá o plumo correto para a construção da nossa vida. Tem pessoas que estão planejando coisas fora de Cristo, fora do propósito. Sabe, seja no seu casamento, tenha um casamento abençoado, dentro da vontade do Senhor, dentro dos princípios. Nós falamos tanto com casais de namorados, que muitas vezes quando o namoro não dá certo, vem chorando, vem perguntando por quê. Será que Deus não quer que eu tenha um relacionamento? Mas se você for conversar e mais profundo, é um relacionamento totalmente fora dos princípios. Um relacionamento totalmente fora da vontade. Como que você quer que isso dê certo? Que isso vá para frente? Tem pessoas que falam que a vida profissional não vai para frente, tudo que começa não dá certo, tudo que sonha não se concretiza. Mas se você for conversar, são propósitos totalmente fora dos princípios. O Senhor já deixou a palavra dele para cada um de nós. O Senhor já deixou os mandamentos para cada um de nós. Os princípios do reino não estão escondidos, mas são revelados a cada um de nós. Queridos, nós não somos aquele povo do Antigo Testamento que via as coisas, mas não compreendiam a simbologia daquilo. Mas nós somos aquele que tem a revelação. Nós temos, sabe, as cartas de Paulo, uma revelação do que é a vontade, do que é os princípios do Senhor para as nossas vidas. Nós não temos desculpas para viver uma vida desalinhada com os propósitos do Senhor, porque nós estamos numa era de informação, mas nós somos a geração com menos sabedoria que passou por essa terra. A que mais tem informação, mas a que menos tem sabedoria. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Ser bem informado não quer dizer que você é uma pessoa sábia, porque sábio é aquilo que faz com base naquilo que foi informado, naquilo que conhece. Existem pessoas que sabem, que conhecem, mas estão agindo como se não soubessem, como se não conhecessem. Se a sua vida está desalinhada com os propósitos do Senhor, creia. Entenda isso. Compreenda isso. Eu preciso alinhar a construção, a minha construção, com essa pedra angular. Sem estar alinhado com ela. Tudo isso que eu estou construindo na minha história vai cair por terra. É construir sobre areia. É fazer um bolo de nega maluca. No final não vai servir para nada. Nós temos que estar alinhados com Ele. E para finalizar, Cristo não é apenas
parte da nossa construção, da nossa vida. Ele é a parte, ele é o principal. Ele é essa pedra angular. Ele não é apenas, sabe, um detalhe, um acabamento da construção. Não, ele é o fundamento. É ele que direciona, é ele que, sabe, que alinha todas as partes da nossa construção. A pergunta é: suas decisões, relacionamentos e prioridades estão alinhadas com essa pedra angular ou estão desalinhadas? Construídos em areia ou construídos sobre a rocha? Hoje, Deus nos chama para reajustar a nossa vida à medida de Cristo, dessa pedra angular. Talvez a sua identidade tenha se apoiado em coisas passageiras. Talvez o seu caráter tenha se moldado ao mundo, mais ao mundo do que a Cristo. E talvez o seu propósito esteja desalinhado com o propósito do Rei. Hoje a nossa oração é: Senhor, eu te reconheço como pedra angular da minha vida. E nós vamos pedir para Ele: Senhor, reajuste, molda o meu caráter, reajuste as minhas escolhas e alinha o meu propósito contigo. Que cada área da minha vida, nós vamos dizer isso a Ele, cada área da minha vida seja edificada sobre ti. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então essa foi a mensagem de hoje. Cristo é a pedra angular. Eu quero orar por você, mas antes de orar, tira um print aí e escreve: Cristo é a minha pedra angular. A pessoa não vai entender nada. As pessoas vão olhar: como assim pedra angular? O que é isso, pedra angular? E você vai compartilhar lá no seu stories. Me marca lá e escreve: Cristo é a minha pedra angular. É Ele, queridos, que alinha a nossa identidade, o nosso caráter e o nosso propósito. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos abrir os nossos olhos e poder, logo pela manhã, ouvir o teu Santo Espírito falando com cada um de nós. Senhor, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos realinhe. Que o Senhor, se não foi até hoje, possa ser, a partir desse exato momento, a nossa pedra angular. Realinha, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos. Realinha, Senhor, a nossa identidade, não com aquilo que o mundo diz que nós somos, mas realinha a nossa identidade conforme o Senhor nos vê, conforme o que o Senhor diz que nós somos. Realinha, Senhor, o nosso caráter, para que nós possamos viver e termos uma conduta conforme a tua vontade. E realinha, Senhor, os nossos propósitos, os nossos sonhos, para que nós possamos sonhar os teus sonhos, para que os nossos projetos estejam conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, tudo aquilo que está fora do lugar, o Senhor tem liberdade para ajustar, para mudar as coisas de lugar, para realinhar aquilo que está desalinhado contigo. Nós entregamos o controle da nossa vida, da construção da nossa casa em suas mãos. Pai, nós consagramos esse dia ao Senhor e nós pedimos, no nome de Jesus, vá diante de nós, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Eu oro, Pai, a cada um que está saindo agora para o seu trabalho, para os seus afazeres, para a escola, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja blindando, guardando, livrando, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor, para o mundo espiritual, para que nós possamos discernir o teu querer e a tua vontade. Abra os nossos olhos para as oportunidades que nos cercam, para que nós possamos, Senhor, cada dia mais crescer, avançar, evoluir e prosperar. Eu oro abençoando a cada casa, cada família aqui representada, seja aqueles que estão ao vivo ou assistindo essa live gravada. Que a bênção do Senhor esteja sobre essa vida no nome de Jesus, trazendo a cura, a paz, a prosperidade, a felicidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje nós temos GC, temos pequenos grupos nas casas. Se você não faz parte de um GC, procure o GC mais próximo da sua casa e venha ser igreja
conosco. Amanhã nós estamos aqui para encerramento da nossa série. Eu espero você amanhã, nesse mesmo Instagram, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.